Boa tarde a todos. A palestra de hoje será ministrada pelo senhor Brás Paioni Neto. Bem-vindo, Brás, a nossa palestra, a nosso ciclo, a nossa sessão de palestra organizada pela Escola de Química. E queria começar falando que o senhor Brás Paioni é ex-aluno da Escola de Química, formado em Engenharia Química em 1990, fez também licenciatura em Química pela UERJ e concluiu em 1997, com pós-graduação, mestrado nesse caso, em Engenharia Sanitária e Ambiental, também pela UERJ, que o Brás é um profissional com 29 anos de experiência nas áreas de venda e marketing, atuando no Brasil e no exterior, fundamentalmente na América Latina e na França. Tem experiência no desenvolvimento e avaliação de especialidades químicas para tratamento de petróleo, água industrial e água potável, especificamente em produtos inibidores de corrosão, incrustação, sequestrante, biocida e biodispersante, que presta servicios de consultoria relacionado com equipamentos laboratoriais de análise físico-química de água e de monitoramento online. Também presta consultoria na formação de alianças estratégicas e gerenciamento de projetos e em estudos de avaliação energética voltados para a troca térmica. Então, na tarde de hoje, o engenheiro Brás Paioni estará ministrando a palestra intitulada Balanço de Massa e de Energia para Torre de Resfriamento. Então, pode compartilhar na tela sua apresentação, Brás, e bem-vindo à Escola de Química. Muito obrigado aí pela apresentação. Vou compartilhar aqui, eu estou com duas apresentações em PowerPoint, uma me apresentando, vou passar ela muito rapidamente, me apresentando como pessoa, né? Já que a professora já passou todo o meu currículo profissional, e depois eu entro na parte de balanço de massa, que é muito interessante, que eu acredito que seja muito interessante para vocês, tá bom? Bem, boa tarde a todos, aí, muito obrigado aí pelo convite da Escola de Química, do professor Donato, de todos, aí, para poder passar um pouco da minha experiência profissional, né? E eu vou focar muito da questão do balanço de massa de energia em sistema de resfriamento para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né? Quem é o Brás, né? Esse aí sou eu. Um dos hobbies que eu tenho é viajar pelo mundo, né? Até estava comentando, alguém aqui escutou, eu acabei de chegar da República Tcheca ontem, mas eu gosto muito de viajar, do tipo colocar a mochila nas costas, né? E aproveitei esse controle da pandemia aqui na Europa, né? Essa foto aí eu estava na Romênia, na Transilvânia. Eu fui visitar o castelo do Drácula. Tinha poucas pessoas. Essa aí é uma foto mais nova da minha esposa, ela é francesa, né? Eu conheci ela no Rio de Janeiro, no qual eu tenho uma filha com ela, franco-brasileira. Essa é minha filhinha, que já está indo para a área das ciências também, da área de tecnologia, gosta muito. Tem 4 anos. Eles gostam bastante dessa parte. Obviamente, sou brasileiro, nasci em Minas Gerais, mas eu estudei a vida inteira no Rio de Janeiro. Meu pai, o primeiro emprego dele, quando ele se formou em Minas, foi no Rio de Janeiro, né? Ele foi trabalhar na CNEM, Companhia Nacional de Energia Nuclear. Então, eu nasci no Brasil, mas a minha família, como é Paioni, né, é de São Paulo, eu tenho dupla cidadania. Eu tenho cidadania italiana, por causa da família do meu pai aí, né? Aquele pessoal conseguiu passaporte, eu nunca pensei que eu ia utilizar ele. Eu tinha ele desde a adolescência, né? E também tenho ligações com a França, por estar casado com uma francesa, tenho uma filha franco-brasileira, e já está morando aqui desde o ano passado, né? Eu sempre vinha para a França, meu pai estudou aqui também, então a gente tinha uma ligação muito mais forte com a França do que com a Itália, né? Já falei que sou mineiro, né? Estudei na UFRJ, tenho a honra de ter estudado na Escola de Química, me formei em 1990 como engenheiro químico. Aí eu aproveitei, quando eu estava trabalhando, fiz Química na UERJ, a convite de um colega também da Escola de Química, né?
quando eu vi, eu estava formado pela UERJ também em licenciatura, né? Aí eu prossegui lá, aproveitei e fiz a pós-graduação lá, mestrado na área de engenharia ambiental, porque eu já trabalhava com tratamento de água desde aquela época, na década de 90, né? Eu sempre nadei, eu fui federado pelo Fluminense, nadei pelo Guanabara também. Eu comecei a nadar cedo porque eu tinha bronquite. Aí minha mãe colocou nos clubes para eu nadar por causa da bronquite asmática, né? E aí fui ficando, até quando eu entrei na faculdade, quando eu abandonei, assim, não treinava tanto, né? Mas eu gosto muito de natação. Outro hobby que eu tenho, além de viajar, eu coleciono carrinhos, miniaturas. Eu tenho miniaturas do mundo inteiro e faço essa coleção há cerca de 25 anos já. E virou um problema para mim agora, que está tudo estocado em Minas Gerais, né? E, por fim, eu torço para o Botafogo. Sou botafoguense, no Rio de Janeiro. Uma coisa muito interessante, eu sempre utilizei nas apresentações, e que acho que é bom para vocês, é um dado de 2017, tá? Em 2030, o mundo vai consumir mais de 25% de energia, tá? Vai necessitar mais de 35% de alimento para alimentar toda a população mundial e vai demandar uma quantidade maior de água, cerca de 40%. Né? As três coisas estão muito linkadas, tá? A parte de água, a parte de tratamento de água, na questão da energia elétrica, por exemplo, né? As hidrelétricas aí no Brasil. Mas as termoelétricas, também para funcionarem, precisam de água. Se não tiver água, as termas também não irão funcionar, como as usinas atômicas, né? E o alimento é necessário, né? Para a parte da agricultura ter um consumo de água muito elevado. Aí, por causa disso, o próximo slide que eu estou mostrando para vocês, essa é uma distribuição de como é que está o consumo de água a nível global, tá? Isso de 2017. 70% do consumo de água a nível global vai para a agricultura, 20% para a indústria e 10% para consumo doméstico, né? E aí, como nós somos engenheiro químico, eu sempre trabalhei com foco na indústria, e sempre trabalha nesses 20% da indústria. E dá para tentar ver como é que a gente pode otimizar esses recursos, né? Diminuir esses consumos de água para sistema de caldeira, de vapor, né? Para a própria torre de resfriamento, que vai ser o foco da nossa apresentação hoje aqui, né? Um pedacinho, né, que eu faço. E na parte de tratamento, né, de efluentes e tratamento de água, né? É muito interessante. Então, hoje, vocês podem ter certeza que o foco a nível global, onde eu converso, aqui na França, eu tive um debate semana passada com um pesquisador da Itália. Ele está desenvolvendo um monitoramento online de biofilme em água, né, em circuito de resfriamento. O foco realmente é a questão da água, a questão ambiental, ligada à questão ambiental, consumo de água, melhor uso, e a parte principalmente de reutilização de água, né? Que já vem falando isso há bastante tempo e a tendência é aumentar cada vez mais, né? A última empresa que eu trabalhei foi a Ecolab. Não sei se vocês já ouviram falar da Ecolab. A Ecolab está presente aí no Brasil também. Eu saí de lá o ano passado, né? É uma empresa norte-americana, multinacional, voltada para tratamento de água industrial, a parte de saneamento, e também muito voltada para a indústria de alimentos, tá? A parte de higienização, procedimentos para cozinha industrial, a parte também de fornecimento de produtos químicos para hotelaria também. Tem várias divisões a Ecolab, tá? Tem desde a área de petróleo, a área de energia, tá? A área de primary metals, que eles chamam de área de siderúrgica, metalúrgica, né? Tem a indústria de hotelaria, tem a indústria de alimentos também, como eu disse, né? Então, cada uma tem tudo. E a Ecolab é a indústria química, tá, gente? Todo o dinheiro, a receita, basicamente, da Ecolab, a nível global, é na venda de insumos químicos, produtos químicos, com serviço agregado, tá?
E o que eu faço? Eu botei de uma forma geral, né? É muito focado num serviço local, ligado à tecnologia, à química, à engenharia, à parte de informação e treinamento. Desses 4 quadrados, é o meu foco do tratamento. Como eu virei um especialista na área de tratamento de água, né? Eu sempre estou na parte do pré-tratamento, né? E dessa água, normalmente, ela tem 3 caminhos. O sistema de vapor, caldeira, processo, né? Muitas das vezes tem clientes que usam a própria água para o processo dele, né? Ou para a parte de resfriamento, trocadores de calor, troca térmica, né? Também se usa bastante. E essa água toda utilizada, parte dela, é necessário fazer um pós-tratamento, né? E a gente trabalha também com essa parte de estação de tratamento de efluentes, efluentes industriais, tem a parte também de efluentes sanitários, domésticos, vamos dizer assim, da planta, né? E a gente faz também todo um tratamento antes do seu descarte no corpo receptor. Pode ser um rio, um lago, até o próprio mar, tá? No Brasil, a gente tem clientes que utilizam água de poço, água de rio, água de açude, né? Água de lagoa, de laguna, do mar, tem de tudo. Então, a gente se adequa a qual é o produto químico, qual é o dimensionamento químico que a gente vai fazer e qual é o objetivo. E sempre usar esses 3 R's, tá? O reduzir esse consumo, tentar reutilizar essa água e reciclar ela, se possível, tá? Que assim, minimizando o uso da água e maximizar os resultados. A gente não pode perder também o foco na qualidade do produto final do cliente, o que ele produz lá na ponta, né? Se você está falando de uma indústria química, como a Braskem, por exemplo, né, produz polietileno, polipropileno, vários insumos aí de segunda geração, ele utiliza bastante água. Podemos falar de uma termoelétrica que gera energia elétrica, que utiliza água também, né? E é muito importante tentar maximizar esses resultados. Eu coloquei algumas fotos, né, ligadas à parte de equipamentos. É muito importante. Eu sempre atuei, quando eu ia num cliente, conhecer a planta. É muito importante você conhecer a planta, por onde a água vai passar, né? Eu estou falando mais específico da água agora. Por onde a água vai passar, que tipo de equipamentos que são os clientes dessa água de resfriamento, para poder levantar condições de processo, o que tem do lado do processo e do lado água, variação térmica. Estudo da qualidade da água, como eu disse para você, tem várias fontes, e a partir do momento que você tem várias fontes de água, você tem várias qualidades de água diferentes, né? E tem o processo em si também. Eu vendia produtos, a gente também comercializava produtos de otimização do processo do cliente. Já estava avançando para a parte de melhoria do processo também. Sempre buscando esse quadradinho que está no meio aí da eficiência, tá? Isso está muito linkado, vendas, marketing e pesquisa. Pesquisa desenvolvendo produtos novos, sempre melhorando. Vocês sabem que as patentes vão caindo ao decorrer do tempo, né? Então, tem algumas empresas no mercado, como a Ecolab, que ela desenvolve pesquisa, sempre buscando novas moléculas, novas formulações, né? Cabe ao marketing transferir toda essa informação para a equipe de vendas, vendo nichos de mercado, experiências, casos de sucesso, né? E aí a vendas aplicar de uma forma adequada esses produtos no cliente. Essa nossa venda é muito técnica, tá? Se você chega num cliente que está um gerente de processo, um gerente de operações, um gerente de utilidades, se ele perceber que você não tem uma bagagem mínima, ele já te descarta de cara de um processo de cotação de preço, de uma concorrência. Você tem que falar a linguagem dele, né? A linguagem do dia a dia dele, você está ciente do sistema de vapor, como é que funciona um desaerador, por exemplo, né? Como é que é a torre de resfriamento, quantas células possui, qual é a vazão de recirculação, qual foi a última vez que ele fez uma manutenção no recheio de uma torre de resfriamento, que ele começa a perceber que você entende do trabalho do dia a dia dele, tá? Então, todos os vendedores dessas empresas, como a Ecolab, hoje tem a Suez, que é francesa, é a maior empresa do mundo nessa área, era a antiga Suez Lyonnaise des Eaux, como o nome era muito difícil de se falar, eles tiraram o Lyonnaise des Eaux. Lyonnaise vem da cidade de Lyon, que fica aqui no meio da França, onde é a sede deles, né?
E além da Suez, tem a Kurita, que é uma empresa japonesa também, excelente. Ela tem no Brasil também, a Kurita existe no Brasil, Kurita com K, né? Tem também a Solenis também é um outro concorrente, trabalha muito bem, se especializou muito em indústria de papel e celulose. Eles têm muitos produtos para processo na área de papel e celulose, muito interessante. Tá? Tem a Chemtrich, que também é uma empresa norte-americana, voltada também basicamente para tratamento de água, eles não trabalham muito com processo. Estou falando de algumas multinacionais de grande porte. Existem também empresas de menor porte no Brasil, tá? Trabalhando. E o que eu usei? As disciplinas que eu mais usei na escola de Química são essas. Usei muito a disciplina de corrosão, fui aluno do professor Vicente Gentil, falecido professor Vicente Gentil. Eu nem sabia que eu ia entrar nessa área, né, de inibidores de corrosão, desenvolvimento de produtos para a área de corrosão. Uso muito fisicoquímica do IQ, principalmente na parte de análise. Vocês têm que saber quando um técnico químico, né, te entrega um resultado de análise, o que significa aquela dureza cálcio, uma sílica, um cloreto, um ferro, uma alcalinidade total, uma alcalinidade parcial, no tratamento da água, e como eles fazem essas análises, para você ver se tem alguma análise que não está coerente, né? Para poder questionar um técnico em química, né? Que ele entende muito bem dessa área também, né? Usava muito operações unitárias, torre de destilação, sopradores, compressores, trabalhei muito com compressores também, compressores de ar também, tem a parte de resfriamento, né? E automação, ninguém hoje foge disso, né? Hoje a gente já ouviu falar da indústria 4.0, daqui a pouco vai ter a 5.0. Hoje o cliente final, ele quer tudo no celular. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o tratamento de água, o inibidor de corrosão, incrustação, biocida, você consegue ver tudo no celular. O cliente, ele pode estar de férias, ele entra no celular, no aplicativo, ele consegue ver como é que está a planta dele, se ele quiser. Tá? E tem se desenvolvido cada vez mais. Os fundamentos de transferência de calor e massa são muito importantes para a gente, a parte de Transcal, muito mesmo, para se avaliar um trocador de calor, qual é o trocador de calor mais crítico na planta. Eu já tive cliente, pessoal, que chegou para mim e falou: Braz, se esse trocador aqui, aí me deu o código do trocador, parar, a minha planta para. E eu vou mandar a conta para a Ecolab. A conta é R$1 milhão por dia. Você vê a responsabilidade que a gente tem no tratamento da água, tá? E se perder um equipamento desse, né? Tem trocadores de calor que custam 250, 300 mil dólares. Imagina se ele perde por problema de corrosão ou entupimento, por incrustação, seja ela inorgânica ou orgânica, né? E até hoje, eu consulto química analítica. Eu sempre fui muito curioso, né? As disciplinas que a gente fez de química analítica no IQ, né? Na minha época, era Quanti e Quali, Quali 1, Quali 2, Quanti 1, Quanti 2. Ele sempre está avaliando isso, porque é muito importante, pelo menos o meu dia a dia aqui, né, de analisar depósito, analisar a qualidade de água, ver qual foi o problema que foi identificado naquele momento, né? Agora eu vou passar, propriamente dito, para a apresentação de balanço de massa. Né? Eu passei um pouco de mim, qual é o meu foco de trabalho, né? E vocês estão conseguindo ver a nova tela do PowerPoint aí? Tá bom? Sim, sim, já está aparecendo, está tranquilo. Bem, balanço material e de energia, né? Na minha época, era introdução à engenharia química, era uma cadeira no 5º período. Tinha tarde, manhã e tarde, eu não sei como é que está hoje na escola de química. E aí eu tive essa ideia junto com o professor Donato, falei assim, poxa, vou falar de balanço material em torre de resfriamento, que é uma das ferramentas necessárias para você fazer um dimensionamento químico num cliente, seja ele que ramo de atividade for, tá? Pessoal, todo cliente tem uma torre de resfriamento perdida dentro da fábrica. Podem pesquisar, podem olhar, sempre tem. Tem torres de maior porte, menor porte, mas sempre tem alguma torre perdida, nem que seja para o sistema de ar-condicionado dele, tá? Do escritório dele, tá? Então, sempre tem uma oportunidade de negócios.
AGR significa água de resfriamento, é um termo técnico muito utilizado no mercado aí no Brasil, AGR. Antes de mais nada, eu queria apresentar a vocês algumas torres de resfriamento, alguns tipos de torres, né? Vocês não vão ser expert nesse assunto, existem cursos de torres de resfriamento de uma semana, né? Mas eu estou te mostrando alguns tipos de torres aqui. Aí eu botei as fotos no lado direito, tem as torres atmosféricas e as hiperbólicas, como essas que estão aí nas fotografias. Não é muito usual no Brasil, é muito difícil a gente encontrar torre hiperbólica no Brasil. O que me vem à cabeça aqui, eu encontrei uma vez na fábrica da Solvay, em Dupa, que fica em Santo André, em São Paulo, na Grande São Paulo. Hoje a Solvay, essa planta é uma planta de cloro, de soda, concorrente direto da Braskem, né, que tem as suas plantas na Bahia, tinha lá em Alagoas, não sei se vocês estão acompanhando, a Braskem teve um problema lá em Alagoas, né? Uma planta de cloro-soda lá na Alagoas também, antiga Salgema na minha época, que tem esse tipo de torre hiperbólica, né? Vocês podem ver o esquema das hiperbólicas, onde o ar entra por baixo, tá vendo ali? O ar entra pelas laterais e eles sobem, né? E o ar e a água entra por baixo também, sobe num duto aqui, ó, no meio. E aí, é como se fosse um cross-flow aí, tá vendo? O ar entra pela lateral, na horizontal, e a água por cima, ela cai na vertical, e esse contato ar-água, ok? Refrigera essa água. Então, tem um ciclo ali. Essa água vai, faz o trabalho dela, resfria trocadores de calor, compressores, trocadores de placa, o que for. E aí, ela volta com a temperatura maior, ela precisa ser resfriada numa torre hiperbólica. Tem essa torre hiperbólica aqui embaixo, ó, de cross-flow, com um desenho um pouco diferente, onde está o recheio, onde está o borrifamento da água. Tem o lado esquerdo aqui e o lado direito. Tá? Agora, as torres mais comuns que vocês vão observar no mercado, aí quem fez estágio ou está fazendo estágio, são essas aí das fotos da direita, tá? Tem as torres forçadas e as torres induzidas. Qual é a diferença? O posicionamento do ventilador. Olha a torre forçada. O ventilador, ele está aqui embaixo, ó. Tá vendo? À direita aqui, né? E existe um recheio. Aqui em cima, na parte de cima, eles chamam de top deck da torre, né? Onde vem a água quente. Está escrito water inlet. Essa água cai nesse recheio. Esse recheio justamente para criar mais gotas de água, né, para melhor ter uma eficiência troca térmica entre o ar e a água, né? E o ar aqui entra pela direita e ele sobe e desce, tá vendo? E aí essa parte que sobe tem esse contato com essas águas, né, que estão descendo e ocorre a troca térmica. E aqui embaixo é a bacia da torre. As torres mais comuns que eu vejo são essas aqui, ó, as induzidas, onde o ventilador é em cima. Então, ela puxa o ar pelas laterais, está vendo aqui na primeira figura à direita, né? Sobe o ar, e esse ar entra em contato direto com a água. O counterflow é como se fosse na mesma direção, sentidos opostos. Ok? E tem essa daqui também, que é induzida, que é a crossflow, que a quantidade de recheio é maior, então, o contato ar-água, ele é mais, o ar está no sentido perpendicular ao sentido do ar. Tá vendo? Aqui na direita, vocês podem observar que a figura de cima ela é uma counterflow. Tá? Tem um grande fabricante no Brasil chamado Alpina. As torres são verdes, né? Que tem muito desse tipo de torre. Agora, quando são plantas maiores, tá, pessoal? Torres termoelétricas, refinarias, plantas petroquímicas, normalmente é uma torre induzida, cross-flow, como essa aqui de baixo, ó, de ação de alvenaria. Tá? Cada ventilador desse compõe uma célula da torre de resfriamento. Então, quando você fala, quantas células tem? O cliente fala, 6 células. Se você fizer uma próxima pergunta, quantos ventiladores tem, ele vai perceber que você não sabe nada. Então, toma cuidado com o tipo de pergunta, né? Então, você pergunta quais são as células, pergunta quais são as células que estão em operação, porque as torres de resfriamento consumem energia elétrica, né?
Então, quando a demanda cai, normalmente um gerente de utilidades, ele desliga 2, 3 células para economizar energia na planta, tá? Porque a produção está em baixa, não tá, às vezes a produção da planta está com 60%, 70%. Então, você tem que perguntar isso, perguntar qual é a projeção para o ano, né? Se ele vai usar 100% das células não para fazer o dimensionamento químico. Pessoal, o consumo de produto químico, de inibidor de corrosão, incrustação, biocida numa torre de resfriamento, está diretamente ligado ao funcionamento da torre, o regime de trabalho, quantas células estão operando e tudo. Corre o risco de você dimensionar uma quantidade de produto superior à necessária. Essa aqui é uma torre forçada, ó. Coloquei uma foto de uma torre forçada também. Existem torres forçadas também de grande porte. De propósito, eu coloquei essa aí para vocês verem. Agora, em indústrias de alimentos, existe também, é uma torre de resfriamento, os famosos condensadores evaporativos, tá? Eles são esses que estão na foto aí à direita, eu coloquei 2 tipos, né? Que também, como tem na torre, tem um ventilador no topo do condensador ou na lateral, que é o forçado ou induzido, né? Mas a água, ao contrário das torres, onde a água vai para a planta, vai para o parque de produção, o produto final do cliente, a água aqui ele recircula no próprio sistema. Vocês estão observando aqui, ó. Aqui tem o ventilador, fan, né? Tá em inglês. O ar entra, né? Tá vendo essa parte aqui, um triângulo, tem uma boia? Aqui é a água que tem. A água tem uma bomba, ó. Ele bombeia para o próprio condensador, ele fica recirculando. Qual o objetivo dele? Resfriar a serpentina. Essa serpentina normalmente vem com um líquido refrigerante. Ele está ligado ao que é um chiller. A geração, por exemplo, de água gelada, né? Lembra do circuito de termodinâmica que tem o condensador, evaporador, né? O condensador, esse daí, ele tem o objetivo de trazer esse líquido refrigerante, que está mais quente, ser refrigerado pela água do condensador evaporativo, tá? E aí ele volta para ser o quê? Comprimido. Quando ele é comprimido, ele aquece. Lembra disso? E quando tem o evaporador, ele abaixa a temperatura, diminui a pressão, a temperatura baixa, ele refrigera, e refrigera o sistema de água gelada. É um sistema em paralelo ao condensador evaporativo. É muito comum o condensador evaporativo em indústria de bebidas, de cerveja, de refrigerante, tem bastante condensador evaporativo, tá? Que é um tipo de torre de resfriamento também. Aí tem um outro também, ó. Eu coloquei um com essa forma do ventilador. Tá vendo os ventiladores ali, o desenho? Agora vamos ao balanço material de uma torre de resfriamento, que serve também para os condensadores evaporativos, tá? A equação, ela é simples. Se vocês verem, eu tentei colocar nessa figura todos os pontos importantes, né? O M vem de make-up, é muito utilizado o termo make-up em inglês como água de reposição. Eu usei o termo que é utilizado no mercado, tá? Tem gente que usa como R também, de reposição. O problema é que, às vezes, confunde com o termo de recirculação, que é a bomba aqui, ó. Qual é a vazão de recirculação da torre de resfriamento, tá? Então, a gente prefere usar o termo M, de make-up, como é a água que está repondo. A torre tem um volume estático. Normalmente, esse volume não é só o volume da torre, mas também o volume da linha da planta do cliente, que varia de cliente para cliente. A maioria não sabem, tá, pessoal? Eles sabem de projeto volume estático. Aí, normalmente, eu coloco de 10% a 15% a mais como o volume do total do sistema. Tem bombas, todas as torres de resfriamento podem ter de 1 a N bombas, no qual sai uma água, aí é o segundo ponto, ó, temperatura fria. No caso do Brasil, estou utilizando graus Celsius, né? Fora aqui, Inglaterra, Estados Unidos, que não usam o sistema internacional, o sistema inglês, usam Fahrenheit. Mas não muda nada, é só conversão de unidades. Aí entra em N trocadores de calor. Pode ser, vamos botar assim, N clientes, né? Tem vários clientes para essa água, tá? Eu vou dar um cliente muito diferente para vocês, indústria de automóveis. Na hora que você faz a solda dos automóveis,
na ponta da solda, que são automáticas, existe um local chamado ponteadeira. A água de resfriamento da torre passa por essa ponteadeira, senão ela queima. Porque na hora que faz a solda é uma alta temperatura. Só para vocês terem uma ideia, a água que passa ali para resfriar a ponteadeira é da espessura de uma agulha. Agora, imagine se tiver sólidos nessa água e esse sólido obstruir a ponteadeira. A ponteadeira queima. Tá? E uma ponteadeira tem um custo bastante elevado. Mas tem vários clientes, né? Então, quando essa água faz o resfriamento de vários setores da planta do cliente, ela retorna de novo para a torre. E quando essa água retorna para a torre de resfriamento, né? Qual é o objetivo da torre? Resfriar essa água novamente. Então, ela pode sair a 20 graus, 25 graus da bacia da torre e voltar a 30 graus. Isso que a gente chama de ΔT. Qual é a diferença de ΔT da torre? Então, no caso aí, seria 5 graus centígrados. E nessa recirculação de água, existem perdas, tá? Existem perdas por arraste e por evaporação. Não tem jeito evaporação, tá? Evaporação, você perde essa água para a atmosfera, é por isso que existe um make-up constante com a boia aqui, ó, controlando o nível de água da bacia da torre. O arraste, você pode até controlar, mas existe também. E pelos fabricantes das torres, eu vou mostrar para vocês aqui como é que se calcula. E existe a descarga. Tá vendo aqui? Eu botei o termo em inglês, tá? Blow down de válvula, que é a descarga de fundo. Nenhum cliente quer manter a descarga aberta, porque ele está jogando água fora. Mas é necessário porque a cada ciclo da água, e parte que evapora, a água se concentra em sais. Toda água tem sais minerais, né? Eu vou passar isso na frente para vocês também. Então, a água tem cálcio, tem magnésio, tem cloreto, tem ferro, tem carbonato, tem manganês. Pode ter vários outros tipos de elementos, tem potássio. Então, a cada ciclo, essa água se concentra. Então, o que acontece? Essa descarga é necessária para controlar qual é a concentração máxima que você estima de cada parâmetro na bacia da torre. É óbvio que o cliente quer, com a descarga, ela fique a mínima possível, que se descarte o mínimo de água possível, porque a conta de água é alta, tá? É muito alta. Tá? Uma conta de água hoje na indústria de sorvetes, ela não é inferior a R$200 mil por mês. Uma planta como a planta da Nestlé, uma planta da Kibon, esses sorvetes que tem no Brasil. Tá? Agora, o primeiro balanço de massa, que é fácil vocês observarem, é isso. Olha, o make-up está dentro do triângulo, o retângulo vermelho, né? É igual a quantidade que eu perco por evaporação, o que eu perco por arrasto e o que eu perco pela descarga de válvula. Vocês concordam comigo, né? A primeira equação é a equação mais simples e, acreditem, é a equação mais importante na torre de resfriamento. Pessoal, muitas das vezes existe muita perda de água na planta industrial. Você consegue observar isso em bombas, em gachetas, né, que também se acaba por identificar na torre. A própria torre de resfriamento vai te apontar isso, tá? Essa perda que tem na planta. Porque a própria recirculação, quando chega o volume de água recirculado, se parte que perdeu na planta, se perdeu, você vai notar isso no make-up. Então, você pode até determinar um outro parâmetro, qual é a perda que você tem lá fora, se você sabe qual é o valor do arraste, você sabe qual é a evaporação e descarga, e não fecha com o make-up está sendo maior, essa é a perda que o cliente tem na planta. Ok? Essa é a principal equação. Aí agora eu vou iniciar como é que calcula a evaporação, né? Primeiro termo, como é que calcula a evaporação. Existe no mercado várias fórmulas de calcular a evaporação. Não existe a certa ou a errada. Os resultados têm que dar próximos, tá? Porque a evaporação também é sempre uma estimativa, ela depende muito do clima. A taxa de evaporação no verão é diferente da taxa de evaporação no inverno, que é diferente da taxa de evaporação no outono, ok? Então, é muito importante você ter um valor e joga ele, sempre bota uma margem de segurança como for dimensionar produto químico.
Existe uma equação simplificada que a porcentagem de evaporação é 0,18 ΔT da torre. Se o cliente fala para você, o ΔT da minha torre é 5 graus centígrados, você calcula a porcentagem de evaporação. Essa porcentagem vai em cima da vazão de recirculação. A outra, quis botar uma fórmula um pouco mais elaborada, a fórmula de Eaton, né? Que ela é em função da temperatura do ar. Vocês imaginem, a temperatura média do ar, por exemplo, no Nordeste, há uma tendência a ser maior do que no Rio, e no Rio ser maior do que em São Paulo, nos estados do Paraná, Santa Catarina. Né? Esse F é esse F que está na tabela aí, ó. De acordo com o ΔT da torre, eu estou botando 5 graus, né? Eu sempre estou falando 5 graus. Então, seria na segunda coluna aqui, ó, de 4 a 7. Então, o fator F é em função também, pessoal, da umidade relativa do ar. É extremamente importante saber a umidade relativa do ar para saber qual é o range que você vai utilizar, qual é o F que você vai utilizar. E o ΔT é o ΔT da torre. Dando um exemplo para vocês, com essas duas equações, tá? Olha aqui dentro do retângulo vermelho. Quando depois vocês quiserem calcular, vocês vão ver que vai bater. Uma torre tem uma vazão de recirculação de 1.150 metros cúbicos por hora e um ΔT de 6,1 graus centígrados, passado pelo cliente. Nunca confie no cliente, vá checar na planta também, tá? É muito bom. Ele fala que o volume estático, o volume total dele é de 200 metros cúbicos de água. Temperatura ambiente de 30 graus centígrados, umidade relativa do ar entre 30% e 90%, e o regime da torre dele é 24 horas por dia, ou seja, ele não para, essa planta funciona direto. Tá? Com esses dados, você consegue calcular a equação simplificada e é de Eaton. Tá? Eu já fiz os cálculos aqui. Perdão. Na equação simplificada, dá 12,63 metros cúbicos por hora a taxa de evaporação. Gente, é isso mesmo que vocês estão percebendo? É 12 metros cúbicos, é 12, quase 13 mil litros de água que é evaporado por hora. Por hora. Nessa planta de um cliente. E essa vazão de recirculação que vocês estão vendo de 1.150 metros cúbicos por hora, para nós no mercado, é considerada uma torre de pequeno a médio porte. Existem torres de 40 mil metros cúbicos por hora, 42, 45 mil metros cúbicos por hora. Tá? Mas eu coloquei uma torre de pequeno médio porte, de 1.150 metros cúbicos por hora de recirculação, só para vocês verem que o cliente vai para a atmosfera, tá? E vai para a conta do cliente quase 13 mil litros de água por hora. A fórmula de Eaton, fazendo a comparação, deu 11,57 metros cúbicos por hora. Existem no mercado também outras fórmulas. Vou apresentar uma terceira fórmula. Essa é a que eu mais utilizo, tá? Está em termo inglês. Essa fórmula, ela pode ser usada com graus Fahrenheit ou graus Celsius. Se você usar o sistema inglês, né, vai ter que usar galões por minuto e graus Fahrenheit. Se você usar no sistema internacional, metros cúbicos por hora e ΔT. Tá? Então, por isso que tem a fórmula 37, a fórmula 38. Se usar aquelas condições que eu passei aí no slide anterior... deixa eu ver aqui se está... Aqui, ó. Que são aquelas condições, aqui, ó, 1.150. Foi por isso que eu coloquei os dados, tá, pessoal? Eu peguei o livro e coloquei os dados, agora que eu estou lembrado. E o ΔT de 6,1 graus Celsius, olha lá, ele dá 11 metros cúbicos por hora. Olha aqui o resultado. Na Eaton, 11,57, na simplificada 12,63, e nessa aqui é de 11. Estão bem próximos. Tá? Então, com essas fórmulas, você já consegue calcular a taxa de evaporação numa torre de esfriamento, naquele balanço de massa que a gente colocou lá de início. Como é que calcula o arraste? Lembra do segundo valor, o arraste? O arraste normalmente é dado pelo fabricante da torre. O fabricante da torre de esfriamento é que determina o arraste. É um cálculo estatístico. Pelo tipo de torre que você tem ali, ó, induzida, forçada, natural, spray pound, ou o próprio condensador evaporativo, ele te dá uma faixa. Tá? E aí você calcula uma média.
A empresa na qual eu trabalhava, a Ecolab, a gente usava essa quarta coluna aí, que era usual. Tá? Então, se fosse uma torre de esfriamento com tiragem induzida, usa uma taxa de arraste de 0,1%. Esse 0,1% é em cima da vazão de recirculação da torre. Olha a fórmula ali em cima. Ó. Arraste em metros cúbicos por hora igual a porcentagem vezes a vazão de recirculação. Tá? Vocês estão percebendo que tanto o arraste quanto a evaporação ele é calculada em função da vazão de recirculação da torre? Ou seja, qual que daria maior retorno financeiro para uma empresa que fosse dimensionar produto químico? Aquela que é uma torre de maior porte, né? Obviamente. Porque a vazão de recirculação vai ser maior. Então, se você usar uma tiragem, por exemplo, forçada, também é 0,1. A natural é 0,5. Condensador é 0,1. Aí você pode calcular facilmente o arraste. É muito importante nas propostas você usar o memorial de cálculo que você fez do seu balanço de massa para o cliente. Se você pegar um cliente que é muito analítico, muito detalhista, ele pode questionar os cálculos. Então, você já mostra na sua proposta como que você fez o cálculo. Você não está errado e ele também não está errado. Você só fala como você calculou. Ele pode questionar, não, meu arraste é maior que 0,1%. Meu arraste é 0,15%. Falei, tudo bem, eu posso refazer o cálculo para o senhor para 0,15%. Não tem problema nenhum. E aqui, ó, como é que se calcula a descarga total? Lembra do terceiro e último parâmetro daquela equação lá? Equação de primeiro grau? Lembra da equação? Make-up é igual a evaporação mais o arraste mais o blow-down de válvula. Né? Como é que você calcula esse blow-down total? Toda água tem sais. Uma forma de se calcular é eu peguei o índice cloreto. Você analisa cloreto na água de make-up e analisa cloreto nas 3 correntes subsequentes. Gente, a primeira corrente, que é a evaporação, não tem cloreto em água evaporada. Todos os sais ficam na água. Né? A água foi evaporada, então ele é 0. E você estima também, no lado direito da equação, que o teor de cloreto no arraste é igual ao teor de cloreto na descarga de fundo também. Teoricamente, elas são iguais. Né? Então, você pode colocar em evidência, onde o cloreto na descarga é igual ao cloreto do arraste. Como é que você calcula ciclo de concentração? Quantas vezes aquele índice cloreto concentrou na torre? Então, se você não sabe um ciclo de concentração de uma torre, e o cliente também não sabe, você chega lá e pergunta, ele não sabe, fala assim, olha, eu vou coletar uma amostra de água, eu vou analisar, e vou ver qual é o parâmetro que eu vou calcular. Você pode fazer por cloreto, por dureza cálcio, dureza total, você pode fazer por sílica, você pode fazer por N parâmetros. No mercado, normalmente o pessoal usa sílica, tá? Ou usa dureza total. Ok? Um ou outro. Então, por exemplo, se ele encontra que no make-up, eu vou falar da água da SEDAI, tá? A dureza é 20 ppm. A água de alimentação é 20. Você coleta uma água na descarga e está com 60, você divide 60 por 20, o ciclo de concentração é 3. E você tem que usar o termo de ciclo de concentração químico. Por que químico? Porque você está se baseando numa análise química que foi feita por um colega seu, um técnico químico, ou um próprio engenheiro também, né, que seja da área de química, que está fazendo esse resultado para você. As análises são de extrema importância para você poder fazer o balanço de massa de uma torre. Uma análise muito bem feita é importante. Agora, olha a equação C. Eu disse que o make-up é o somatório da evaporação mais o arraste mais o blow-down de válvula, certo? Só que se eu pegar, olha aqui, né, os ciclos, lembra que a equação B, o final, ó, que o M também é igual a ciclos vezes A mais B, D, arraste mais blow-down de válvula, eu igualando essas duas equações, tá? E fazendo a matemática. Aí depois eu falo que o blow-down total, o que é blow-down total? Você não tem o blow-down de válvula, que é a válvula que está na bacia da torre, e tem o arraste, os dois são perdas líquidas. Não são perdas por evaporação. O pessoal usa no mercado o termo técnico de blow-down total. O blow-down total da torre do senhor é 10 metros cúbicos por hora. O que significa? Que o arraste mais o blow-down de válvula da bacia da torre dá 10 metros cúbicos por hora.
Então, eu coloquei que o blowdown total lá mais blowdown total é igual a ciclo vezes blowdown total. Blowdown total em evidência, você chega nessa equação. Você pode estimar, sem querer medir, o blowdown total de uma torre para uma análise de água, que é a evaporação, que você calculou nos slides anteriores, e o ciclo, que foi pela análise de água que você determinou. Como eu disse que deu 60 dividido por 20, deu 3, né? 3 menos 1, 2. Você tendo o valor da taxa de evaporação, você calcula o blowdown total do sistema. Pessoal, 90% dos clientes tem essa válvula de água na torre de resfriamento lá, é só uma válvula quando ela não está quebrada. Tá? Não tem um medidor, que se tivesse um medidor de vazão de água ali, você poderia fazer isso também fisicamente. Não é? Você poderia medir ali, ele já está medindo ali, você ia lá e anotava. Tá? Você pode fazer até os cálculos de trás para frente, até checar se uma análise de água sua está funcionando ou não. Mas em 90% dos casos, o cliente não tem medidor de vazão em descarga de torre. Tá? Então, você estima isso ou fazendo quimicamente, ou indo na área, leva um cronômetro, leva um balde, por exemplo, mede ali o volume de água em 1 minuto e coloca numa proveta e você pode medir também. Ou seja, existem N formas, né, de você identificar esses parâmetros. Aí, olha, supondo que o ciclo da torre E3, lembra que eu falei o exemplo? Lá naquela torre que nós calculamos ali fora, a gente calculou antes, né, que a vazão a evaporação era em torno de 11 metros cúbicos por hora. Então, o blowdown é de 5,5. Lembra que eu falei para vocês no exemplo? Eu estou usando sempre aquele exemplo, tá? O cliente perde 13 mil litros de água. Se o ciclo for 3, ele perde 13 mil litros de água por hora. E de blowdown total, ele está perdendo 5.500 litros de água por hora. O que dá, num dia, 132 mil litros ou 132 metros cúbicos de água por dia. Já tiveram ideia? Ou seja, qual é a conclusão que vocês chegam? Nenhuma planta industrial no Brasil aguenta se for água de saneamento, de rede. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a SEDAI. O preço da água da SEDAI, nenhuma planta aí sobrevive. A última planta que eu lembro que usava água da SEDAI fechou, que era a fábrica da Antártica, que ficava em Jacarepaguá. Toda planta industrial tem que ter a sua ETA, Estação de Tratamento de Água, fazer a captação da água, fazer o tratamento da água e fornecer essa água para consumo na planta. Senão, não sobrevive. Como é que vai pagar uma conta d'água de 132 metros cúbicos por dia de água? E essa é uma torre pequena, hein? Imagine se esse cliente tem 10 torres dessa. Né? Imagine se a vazão de recirculação é maior. O volume de água é monstruoso. O volume de água, gente, é monstruoso. O consumo de água por evaporação é em função do ΔT, da carga térmica da planta. E o BT aqui é em função da qualidade da água de alimentação. Se a água de alimentação desse cliente for ruim, tá? Esse ciclo é menor. E se o ciclo for menor, maior consumo de água. Então, o que interessa a ele? Olha a equação. Blowdown total igual a evaporação que divide ciclo menos 1. Quanto maior o ciclo, o denominador vai ser maior. O que significa? Que o BT, que o blowdown, a descarga de fundo dele vai ser menor. Tá? Por isso que eu estou botando esse gráfico. Esse gráfico aí, vocês me desculpem, está em inglês, mas tem o blowdown em galões por minuto e o ciclo. Quanto maior o ciclo, olha a abscissa. Quanto maior o ciclo, menor vai ser a perda de água líquida no sistema dele. Tanto por arraste, quanto por blowdown total. Ok? Por isso que o cliente chega para você e não quer fechar a válvula lá, mas aí acontece que ele pode ter problemas de corrosão, ele pode ter problemas de entupimento, de incrustação na planta, controle microbiológico. Pessoal, tratamento de água não é fácil. Você tem que fazer esse controle desse triângulo muito bem feito, senão ele perde milhões de dólares na planta que ele tem. Não, ele não perde só no processo produtivo, ele tem que parar uma planta porque um trocador furou. Vocês já imaginaram o lucro cessante?
uma Braskem que produz 100, 150 toneladas de polietileno por dia para a planta por causa da água. Né? Não dá. É um prejuízo muito grande só na questão da produção. E o trocador que furou? Vai ter que fazer o reparo desse trocador de calor que furou. Né? É bem complexo, tá? Tem estudo eu acabei estudando metalurgia também, para ver a parte de... Todo trocador de calor não é só de aço carbono, né? Tem de aço carbono, aço inox, tem admiralt, tem cobre, né? Tem de vários tipos. Outro termo muito utilizado em torno de resfriamento, que não tem a ver com aquele balanço de massa, é o Holding Time Index, tá? Que é uma taxa de desconcentração do sistema. É essa equação, ó, x igual a x0, que multiplicado pelo número neperiano, o número de Euler, né? Menos BT, VT. Você pode calcular por essa fórmula também uma perda de água do Blow-down total ali, ó. Como? Como, professor? Perdão, como, Braz? Fácil. Pega uma tabela, ok? Joga um elemento inerte na torre, por exemplo, lítio ou algum traçante, e mede ele no início, T0, deu 100 ppm. Aí começa a medir esse traçante, por exemplo, de 15 em 15 minutos. A tendência dele é diminuir, porque o sistema está perdendo água. Então, de 100 vira 90, que vira 80, que vira 70 e por aí vai. Com isso, você tem o C, no último valor de tempo, vamos supor que você mediu isso durante 1 hora, por exemplo. Então, você tem o T, 1 hora, você tem o C, que é o final, que deu, por exemplo, 60. Você tem o inicial, que foi 100. Você tem o V, que é o volume da torre, que foi dado, é dado de projeto de torre, você calcula o BT da torre, se você tiver um traçante. Tem muita gente, quando a torre de resfriamento é muito grande, eu já fiz esse trabalho de traçante na Reduc, uma torre que é a 1361, U1361. A gente jogou o lítio, e aí começou a medir a análise de lítio durante um dia, eles fizeram durante 24 horas, para ser mais representativo, e óbvio, né? Quanto mais dados você tiver, quanto mais análise você fizer, mais representativos serão os seus resultados. Então, a gente fazia a coleta de meia hora. Tivemos 48 resultados de lítio. E aí fizemos essa análise para ver quanto que a Reduc perdia de água naquela torre. O global total. Não só da válvula que tinha na torre, tá? Agora, aproveitando essa torre, tem um termo técnico que eles usam no mercado, que é também tempo de meia-vida, tá? Que é esse daqui. O que é o tempo de meia-vida? É quanto a concentração de qualquer elemento que está na sua torre caiu a metade. O lítio caiu a metade. Ou qualquer produto químico que você está jogando na torre caiu a metade. Eu posso usar o inibidor de corrosão à base de fosfato. Vai ter fosfato na torre. Se o cliente, por exemplo, gente, ele manda um pedido para o departamento de compras e ele esquece que o comprador dele estava de férias. E ele está achando que o pedido chegou na empresa, não chegou. Aí, quando ele percebe, já passou 5 dias, ele entra em desespero, porque ele não está dosando inibidor de corrosão na torre de resfriamento. Né? Que lá que dosa os produtos para proteger o sistema. Ele liga para mim e pergunta, Braz, quanto que está o meu teor de fosfato? Se eu tenho todos os dados, eu estou no escritório, eu tenho todos os dados dele, e eu sei o último resultado, pergunto para ele, quando foi a última vez que você analisou e que o produto acabou? Ele fala, foi há 5 dias atrás. Beleza. Aí pega o resultado lá e calcula. Com essa forma, você consegue calcular que o logaritmo neperiano de 50 dividido por 100 dá 0,69. Você tem o global da torre, global total. Você tem o volume, multiplica por 6,69 e fala assim, olha, estava com 15 ppm de fosfato, agora você vai estar com 7,5, 7,5 ppm, quando? De acordo com o BDT que você tem. Você pode estimar isso para ele. Entendeu? É fácil, não tem coisa. No caso desse exemplo que eu estou falando desde o início da minha palestra, tá? Ele é de 25 horas. Ou seja, o que significa? Se o produto na planta do cliente acabou ontem, tá? E faltou por um problema com o comprador, ou ele esqueceu de passar a requisição para o comprador, houve algum problema aqui, o produto secou, eu falo para ele o seguinte, olha, daqui 25 horas,
o teor de fosfato vai estar pela metade. Então, manda um pedido rápido aí, que a gente vai tentar entregar rápido, vamos fazer o que a gente pode fazer, né? Agora, tem o tempo de residência. Qual é o tempo de residência, pessoal? Você tem o volume da torre dividido por blowdown total, você calcula o tempo de residência. Metro cúbico dividido por metro cúbico por hora, vai dar a hora. É o tempo de residência. O que é o tempo de residência para nós? Imagine que você jogasse uma bolinha de ping-pong na bacia da torre e ela é succionada pela bomba. A bomba de recirculação. Quanto tempo levaria para essa bolinha de ping-pong voltar para a torre de resfriamento? Se o tempo de residência dizer que é de 50 horas, teoricamente, daqui 50 horas essa bolinha voltaria. Tá? Mas por que o tempo de residência é importante? Tem certos produtos químicos que eles se degradam em função do tempo de residência. Eu estou indo agora para a química. Aqui, o objetivo da palestra hoje não é falar de inibidores de corrosão, de crustação. Isso daria outra palestra, tá? Mas tem certos produtos que eles se degradam ou se revertem. Exemplo, fosfonato. Fosfonato é um inibidor de corrosão que é utilizado em sistemas, tá? Vou dar um exemplo de um fosfonato, PTBC. Existe outros também. Tem o AMP, PTBC, são fosfatos orgânicos, tá? O PTBC, com tempo de residência acima de 100 horas, ele se degrada e deixa de funcionar como inibidor de corrosão. Então, se a torre de resfriamento desse cliente tem um tempo de residência maior que 100 horas, 110, 120 horas, não é recomendado você usar um PTBC como inibidor de corrosão para o cliente. Acredite se quiser, tem muita proposta errada indicando PTBC para um cliente com tempo de residência maior. O cliente normalmente não sabe desse detalhe técnico, tá? Ele não é especialista em tratamento de água. O especialista de tratamento de água está do outro lado, né? Está com quem vos fala aqui no momento, né? E às vezes você tenta alertar, porque tem propostas que são milagrosas, ok? E o cliente hoje está gastando em tratamento de água, por exemplo, R$100 mil por mês de tratamento de água, inibidor de corrosão, incrustação e biocidas. Aí aparece uma proposta milagrosa lá, não, eu faço por 30. Isso não existe. R$30 mil por mês, se o cara está gastando de 100 mil, tem alguma coisa errada. O atual tratador não está sendo ético, está usando margens de lucratividade muito elevadas, tá? Ou o cara que apresentou a proposta está apresentando uma proposta que não vai funcionar. Infelizmente, tratamento de água, ele é uma bomba de efeito retardado. O trocador, ele não vai furar um novo tratamento daqui uma semana ou daqui um mês. Ele vai furar daqui 6 meses, 4 meses, 8 meses. É uma bomba de efeito retardado. E é aí que vai doer no bolso do cliente os R$30 mil. Às vezes, um trocador desse é muito mais caro do que um tratamento de R$100 mil por mês, tá? A gente tenta, né? Nem todo cliente do mercado tem alguns que têm essa visão, mas tem muitos outros que buscam somente a redução de custo e não vê esse outro lado da moeda, se ele perder uma planta, parar uma planta ou perder um equipamento que pode custar $1 milhão, $2 milhões fácil. No caso daquele exemplo que eu estou falando com vocês desde o início da palestra, o tempo de residência é de 36 horas. O condensador evaporativo usa muito um termo, capacidade térmica. Se vocês depararem com condensadores evaporativos, tá? Ele fala assim, não, a minha capacidade térmica é de 1 milhão de quilocalorias por hora, opera com ciclo de 5, né? Aí se você fala assim, poxa, mas como é que eu calculo a evaporação? Muito fácil, pessoal. Pega a capacidade térmica, divide pela entalpia de vaporização da água na CNTP, que é 539,1 quilocalorias por quilo. Você acha aqui, ó, a vazão de recirculação do condensador evaporativo dele. Tá vendo aí a equação, a primeira linha em azul, né? PL, perda líquida, ou blowdown total, evaporação dividida por N-1, ciclo menos 1, que é a mesma equação.
As equações para condensador evaporativo são as mesmas para a torre, tá? Aqui você calcula, se o cliente falou que o condensador dele está trabalhando com 5 ciclos, ele está tendo uma perda no sistema de 0,46 metros cúbicos por hora. E quanto que é a reposição de água? É a evaporação mais o PL. Ele tem uma reposição de água de 2,31 metros cúbicos por hora. É só somar os dois itens. Uma dica, se chegar no cliente ele falar que não sabe qual é... Ah, você tem aí o manual do condensador evaporativo? Não, a fábrica pegou fogo e o manual também pegou fogo. Pega um ponto de retorno da água para o condensador evaporativo, mede essa água, temperatura e mede a bacia. Tá? Sempre tem uma forma de fazer esse cálculo. Ok? Eu vim falando muito do ciclo de concentração, eu abordei com vocês ali na frente, falei da sílica, da dureza. Não é qualquer parâmetro que você pode usar como calcular o ciclo de concentração. Os mais usados, como eu passei para vocês, é sílica e dureza, tá? E que é muito fácil calcular o ciclo químico, né? É a divisão, simplesmente, da água que está recirculando pela reposição, ok? Por que eu não gosto muito de cloreto? Normalmente o pessoal adora usar hipoclorito de sódio como biocida, que é um excelente biocida oxidante. Hipoclorito é barato no mercado, tem abundância. Só que ele gera íon cloreto na água, então vai mascarar o teu ciclo, né? A partir do momento que você está dosando um produto à base de que vai gerar cloreto na água, você não pode fazer o cálculo da recirculação, porque ali a reposição do cloreto na água você tem, mas a de recirculação ela vai ser mascarada pela aplicação do hipoclorito de sódio, por exemplo. Tá? Então, é recomendado dureza ou sílica. Eu gosto mais da sílica. Tá? A sílica para precipitar no Brasil é muito difícil fazer íon silicato e tal. A dureza cáustica para precipitar é mais fácil. Então, às vezes, você pode encontrar uma dureza na água de recirculação. Lembra que eu falei dos 60 ppm de dureza? Que, na verdade, devia ser 70. Esses 10 ppm precipitaram, já virou depósito, que é um problema sério. Então, você está encontrando um valor de concentração que é menor do que o verdadeiro. Para precipitar sílica com o clima do Brasil é mais complicado. Por isso que eu gosto mais de sílica, tá? Normalmente, o teor de sílica na água da SEDAI é 10, 11 ppm. Numa água de ETA, não muda isso também, tá? Quando vai para 8, 9 ppm. Os valores são clássicos, tá? Mas você pode escolher qual é o ciclo que você vai calcular por vários parâmetros. A sílica, olha a dica na linha A, a sílica para precipitar no Brasil, ela tem que estar superior a 150 ppm. O que significa isso? Que se a água de alimentação está com 10 ppm, eu poderia fazer um cálculo de um ciclo de 15, tá? É um valor dimensional, né? Que é excelente para cliente, tá? Por dureza, olha aqui, ó, 1000 ppm de dureza. Por ferro, não é interessante. Gente, ferro, só uma coisa, que eu não quero muito me alongar, né? Se você pega uma água de poço, normalmente poço tem ferro, tá? A água de poço é mais barato. O cliente ainda ri para você e fala assim, minha água é de poço, não usa água da SEDAI, eu não tenho ETA. Falei, que bom, né? Mas, às vezes, se o poço ele é rico em ferro, limita o ciclo, ele vai ter que trabalhar com descarga de fundo maior. O limite de ferro na água de recirculação é 2 ppm, que é o recomendado. Acima de 3 ppm, a água começa a ficar amarela. Alumínio. Por que eu estou falando de alumínio importante? Não tem mais do que 1 ppm de alumínio na água de recirculação. Se você tem uma ETA, estação de tratamento de água, normalmente o pessoal usa o que para fazer o tratamento? Sulfato de alumínio, né? É o produto mais barato que tem no mercado, sulfato de alumínio. Funciona muito bem. Se o cliente usa muito sulfato de alumínio e deixar residual de alumínio na água, o alumínio destrói dispersantes, inibidores de incrustação. Por quê? Normalmente, os inibidores de incrustação são polímeros catiônicos. E o alumínio é negativo, aniônico. Ele destrói a dispersão, tá? Eu não estou querendo entrar muito no detalhe, vocês desculpam, porque
Um especialista ele vai saber por qual ciclo ele vai calcular, mas eu estou dando todos os exemplos para vocês aqui. Tá? Cloreto é muito interessante também. Tá? Tem muito cliente que às vezes tem uma água que é saloba. A planta dele é perto do mar, mas é água de poço. Aí você vai analisar a água do poço, é rica em cloreto. Se ele tem ácido inox na planta dele, é um problema para corrosão, tá? Olha aqui, ó. Limite para cloreto. Você não pode botar um teor de cloreto muito elevado. Não vai depositar sais de cloreto, dificilmente vai depositar sais de cloreto. Mas o cloreto é um veneno para ácido inoxidável. 304, 316L. Existe um controle para ele. Eu vou passar aqui para o gráfico para vocês verem, que é um gráfico muito legal. Eu mostro esse cliente que tem trocadores de calor, porque o trocador de calor de ácido inox, 304 ou 316L, existe no mercado. Não é normal, mas são trocadores ainda bem mais caros, né? Por ser ácido inox. Aí o cliente enche a boca falando, meu trocador é de ácido inox, mas toma cuidado com o cloreto. Olha essa curva. A curva azul é para ácido inox 304. E a curva vermelha é para ácido inox 316. Na ordenada tem o teor de cloreto e na abscissa a temperatura. Se você consegue medir a temperatura de película, tá? Por exemplo, num trocador, você chega no trocador crítico do cara, o cara fala, olha, o meu trocador é 50 graus centígrados, tem película, e o teor de cloreto é 3.000, o que tiver acima da curva vai gerar corrosão em ácido inox. Olha lá, 3.000 com 50 graus centígrados, vai estourar o ácido inox 316 e o 304. Se ele tiver uma temperatura de 40 graus centígrados com 2.000, não vai ter problema no inox 316, mas no 304 ele vai ter. Tá? Aí eu falo um pouco mais de ciclo de concentração. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, falando de Transcal, na velocidade de escoamento dos trocadores. Normalmente o projeto é 1 metro por segundo. É o ideal, tá? Mas aí o cara vai aumentando a planta, vai colocando mais clientes na planta e não altera a torre de resfriamento, ele mantém a torre, mesmo a vazão de recirculação. Aí uma tendência da velocidade cair. Velocidades inferiores intensifica o quê? A precipitação de sólidos na água. Toda água tem sólidos em suspensão. Toda água tem condutividade. Isso, associado a uma temperatura de película, pode gerar uma deposição e perda de equipamento, tá? Eu não vou entrar nessa área aqui no momento, mas o ciclo de concentração, como é importante na torre, a importância do ciclo também é em função dos trocadores. Você pode chegar no cliente e matar uma concorrente que está falando que vai fazer um trabalho mais barato e falar com ele, pois é, você vai perder a sua planta, porque com esse ciclo de concentração que ele está propondo aí, e essa velocidade de trocador de calor que o senhor tem aqui, não dá para tratar com produto químico, não. Ou vai ter que reforçar a dosagem do inibidor de incrustação. Né? Aqui, ó, uma forma rápida de calcular a temperatura de película do trocador se você estiver na área, tá? Você mede a velocidade de escoamento da água. Se ela for maior que 0,9 metros por segundo, a temperatura fica entre 8 e 11. Joga no meio. E se ela for menor que 0,3, isso aqui é crítico, tá, pessoal? 0,3, tenham certeza que você vai ter problema nesse trocador. Você vai ter que fazer dosagem satélite de dispersante, tá? A temperatura de película está entre 20 e 24, bota 22. Aí você calcula ó, a temperatura da água de resfriamento, mais esse fator, você calcula aproximadamente a temperatura de película desse trocador de calor. É legal, eu acho, sim. O ciclo de concentração teórico, mecânico, é quando você fecha o blowdown, né? É o máximo de ciclos que aquela torre consegue ter. Você fecha a válvula de descarga da torre, você vai ter ou perda na planta, ou perda por arraste. Certo? Aí, ó, o ciclo é calculado por essa equação embaixo, ó, evaporação mais o arraste dividido por arraste. Tá? Considerações finais. Um sistema de resfriamento deverá sempre trabalhar com o maior ciclo possível, tanto químico quanto mecânico. Por quê? O cliente vai economizar água. A definição de ciclo de concentração máximo depende muito de uma avaliação da qualidade da água de reposição desse cliente,
se ele tem trocadores de calor críticos. Isso, pessoal, tem muito profissional no mercado que não avalia. Às vezes ele sabe e não avalia porque às vezes ele tem preço melhor que o de um outro, ele faz isso de propósito. Existe também espertezas no mercado, mas para um profissional que quer abrir o jogo para o cliente, falar assim, eu preciso ir na tua planta. Qual é o seu trocador de calor limite? Qual é o seu trocador de calor crítico? Em que condições ele trabalha? Porque eu quero proteger ele. Se você está com um trocador com uma velocidade de escoamento de água nos tubos com 0,3 metros cúbicos por segundo, você tem que chegar para ele e falar para o teu cliente, olha, esse teu trocador aqui é problemático. Você tem aí a inspeção dele, qual foi a última inspeção dele, qual foi a última parada dele. Eu estou preocupado, porque eu vou ter que dimensionar a torre, quando eu botar o ciclo de concentração na torre, eu vou ter que botar um ciclo de concentração menor, porque eu estou preocupado com esse trocador de calor. Tá? E se quando o ciclo teórico for maior que o permissível, tem que definir também a vazão de descarga da torre, né? E um cliente quer gastar água? Vocês não podem esquecer que a água que está saindo ali na válvula da torre, está saindo também com produto químico, tá? Então, o produto químico também tem que ser reposto. Ele não é dosado uma vez só. Ele é dosado continuamente, porque ele também está perdendo pelo arraste, ele perde pelas perdas líquidas, que é o arraste e o blowdown de válvula. Bem, eu não queria agradecer. Tiverem alguma pergunta aí, podem fazer. Eu espero ter passado um pouco do conhecimento da importância da torre, né? De resfriamento no tratamento químico. Dando a palavra aí para vocês. Braha, sim, nós que queremos agradecer a você realmente por sua disponibilidade, por sua voluntariedade em querer contribuir com nossos alunos, sobretudo da engenharia química, porque realmente os conteúdos que você ha passado estão diretamente relacionados com esse curso. Eu não sei se eles querem perguntar alguma coisa, agora a gente vai perguntar para os alunos. Eu queria apenas, assim, eu não sou dessa área, eu sou mais de processo químico mesmo, de conversão e demais, não tanto de equipamento, mas me surgiu uma dúvida, bem no início de sua apresentação, quando você comentava em relação à vazão, ou seja, a quantidade de água que a gente perde por arrastre e por evaporação. Aí, agora eu pergunto, me surge essa dúvida, em escala industrial, essa água não é condensada e reutilizada? Essa água que sai? Não, infelizmente não. Existem pessoas no mercado com essa ideia. Por quê? Veja bem, a evaporação, a água sai no topo da torre, né? Ela vai para a atmosfera. Já teve pessoas querendo montar tipo coletadores, tipo guarda-chuva, pegar essa água evaporada. Isso foi o que me surgiu da ideia, alguma coisa desse tipo para... Sim. Já se teve essa ideia, tá? Mas é uma coisa esteticamente não muito interessante e tem um investimento muito elevado. E tentar recuperar toda essa água em forma de vapor e condensar ela de novo. E essa água, uma vez ela condensada, é uma água como se fosse, vamos botar entre aspas, uma água destilada. Tá? E para o tratamento de água, para evitar corrosão e deposição, uma água destilada não é boa. A gente precisa do cálcio que está na água, por exemplo, para trabalhar com inibidor de corrosão, para formar uma película protetora de fosfato de cálcio, por exemplo. É muito detalhe, muito interessante, mas a tua pergunta é boa. O arraste dá para se trabalhar, sim. Já o arraste, a perda, ela se dá ou por perda na planta, é muito triste, porque você chega no cliente, você vê tanta água ele perdendo na planta e fala para ele, olha, está vazando água ali, ó, você não vai consertar, não? E ele fala que vai ver aquilo sempre depois. Né? E aí você volta um mês depois, está lá aquela perda de água. Agora, a perda de água na torre é porque a torre não está tendo uma manutenção adequada. Quando o fabricante de torre, a perda por arraste que é estimada, não dá para dizer que o arraste vai ser zero. A gente coloca 1,1%, né? Mas sempre tem uma pequena perda de água, por isso que tem aquelas venezianas ali, ou um desequilíbrio do ventilador. O ventilador em cima, que é a torre induzida, né? Ele, às vezes, quando tem um desequilíbrio da pá, parece que está chovendo. Você chega na torre de esfriamento, parece que está chovendo. Eu já fui em torre, eu tive que abrir um guarda-chuva.
Eu cheguei no cliente e falei assim, pô, pelo amor de Deus, chama o fabricante da torre, eu não sou o fabricante da torre, para fazer, o teu ventilador está empenado. O seu ventilador está empenado. Você está perdendo muito mais água do que precisaria perder, entendeu? E aí ele chama, tem clientes que são mais caprichosos, né? Tá? É isso. Obrigado, Bra. Alguém queria fazer... tem um aluno, Guilherme, Bra, pedindo o contato de você. Você pode digitar aí no chat, ou quer que eu digite? Pode botar o meu e-mail, tá, Guilherme? Eu estou morando na França. Eu estou morando na Normandia. Eu vim passar Qual é seu e-mail, Bra? braspaione@gmail.com. Braz com Z, Paione, está na minha apresentação meu nome, @gmail.com. Aí qualquer dúvida, pergunta. Eu devo estar no Brasil, o pessoal está me chamando de doido. Mas eu estou querendo ir para o Brasil em agosto, na segunda quinzena de agosto. Porque talvez eu não possa voltar, né? Porque a América Latina está bloqueada aqui na Europa, por enquanto, né? Eu não sei qual do coronavírus. Né? É assim, acho que para os alunos da engenharia química é uma ótima oportunidade ver este tipo de apresentação, já que você se formou na escola de química, justamente em engenharia química, e eles conseguem ver realmente sua área de atuação, porque normalmente o engenheiro químico termina direcionando-se para a área de conversão química e não tanto para equipamentos em si, que é a função principal do curso de engenharia química. Então, realmente, a sua apresentação, acho que foi muito boa. Tem outro aluno aqui, Bra, que está perguntando, a água descarregada no blowdown, acho que você falou, não? Pode ser reutilizada? Pode, excelente pergunta. Essa água descarregada, tá? Ela está um pouco mais concentrada que a água de make-up, certo? Por exemplo, se a água de make-up tem sílica 10 e o ciclo de concentração da torre é 3, essa água que está descarregada no blowdown está com 30 ppm de sílica. Pode ser utilizada no processo? Pode. Gente, hoje existe no mercado tecnologias de reuso de água. Eu vou dar um exemplo rápido dessa água de blowdown que tem cliente que eu já indiquei, tá? Ele utiliza para um reservatório, por exemplo, para regar jardim na frente de uma planta industrial. Tem plantas industriais em Cubatão que são imensas. Tem campos e campos de jardim que usam água de boa qualidade para regar. Essa poderia, por exemplo, sem fazer nenhum tratamento, né? Essa água poderia ser armazenada num tanque e utilizar como água, por exemplo, limpar a calçada, parte externa de uma planta industrial também. Agora, se ele quiser utilizar essa água para o processo dele, pode também. Todo mundo já ouviu falar uma coisa chamada osmose reversa, ou uma nanofiltração, que pode ser dimensionada para remover quais são os parâmetros mais altos dessa água, sílica, ou dureza, ou cloreto, o que for. Tudo tem solução para reutilizar. Cabe ao cliente ter a vontade de querer reutilizar essa água. E aqui na Europa, não tem tanta água disponível quanto o Brasil, então a atenção deles para cá é muito maior nessa parte de reaproveitamento de água, tá? Muito maior. O Brasil ainda tem muita disponibilidade de água, água em abundância. O Brasil é um país altamente privilegiado nesse sentido, se for comparado com uma França, com uma Espanha, né? E aqui, como não tem essa quantidade de água tão disponível, eles reutilizam. E eu vi aqui, gente, desculpa, eu fiz uma pesquisa aqui, o que tem de pequenas empresas aqui, de engenheiros químicos, hein, e de químicos, voltados a equipamentos para reuso de água, é uma coisa assim imensa. São empresas de pequeno porte que fazem uns trabalhos interessantes com osmose, com filtros, com colunas de abrandamento, pode usar resinas de troca iônica. Tem várias formas, tá? De separadores de água e óleo. É impressionante. E são equipamentos simples, que eles fazem um projetinho lá, dimensionam em laboratório e vendem para o cliente. É muito legal.
O Luiz Henrique está perguntando agora se essa água pode ir para uma rede integrada de trocador de calor. Veja bem, eu vou voltar ao exemplo dos 30 ppm, tá? Você tem que olhar, Luiz, toda a qualidade da água, tá? Se, vamos supor que o resto está tudo bom, o ponto aí crucial é a sílica, tá? Se ela está com 30, e se essa torre de resfriamento está trabalhando com ciclo 3, essa água com 30 ppm vezes 3 vai virar 90. Como o controle de sílica, normalmente, numa torre de resfriamento no Brasil é 150, ela poderia ser utilizada. Sim, ela poderia ser utilizada, porque estaria com 90. Agora, veja bem, Luiz, se você começar a alimentar uma água com 30, a cada ciclo ela vai virar 90, com 90 depois ela vai virar 180, e assim sucessivamente. Você teria que fazer uma mescla de água. A ideia qual é? Para economizar água de make-up, você pode pegar esse blodal, você faz uma mistura composta de água de alimentação com esse blodal, por exemplo, para fazer uma nova qualidade de água para poder alimentar a planta. É outra opção. Já me veio aqui na mente também, entendeu? O pessoal usa isso muito, em osmose. Tudo é possível. Tá. Tudo é possível. Gente, o pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Aqui no chat já não tem mais. Brás, muito obrigada mais uma vez.